essa série ela tem assim um valor muito especial, porque é uma série que ela é como se fosse a continuidade da série do Pentecoste. Eu quero dizer para vocês que nós iniciamos essa série entendendo que ela é uma continuidade daquilo que nós vivenciamos, daquilo que é vivido no Pentecoste, e ela é o efeito do Pentecoste nas nossas vidas. O que o Pentecoste faz nas nossas vidas e o que ele fez através de tudo aquilo que nós aprendemos é aquilo que nós vamos agora praticar através desses ensinos aqui do Sermão do Monte. Nós vamos começar, eu quero começar com vocês com as bem-aventuranças e quero trazer para vocês esse entendimento para que nós possamos compreender o privilégio que temos de, em toda parte, como diz a palavra de Deus, anunciarmos este Evangelho. Quando nós vimos aí em Atos 1:8, que foi um texto que nós lemos bastante, na Bíblia NVT está dizendo assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Eu gostei muito dessa expressão, em toda parte, né? A gente vê em todo lugar, e a gente vai vendo, cada uma tem uma versão, mas em toda parte eu comecei a entender, em todo lugar que você andar, todo lugar que você estiver, seja no cabeleireiro, no salão, seja no seu esporte, seja na sua casa, na sua família, isso está dizendo em toda parte nós temos que testemunhar de Jesus, em toda parte nós temos que revelar Jesus. Esse é o maior propósito da nossa vivência. Então, eu gosto demais desse texto e trago esse desafio para estarmos compreendendo a importância de estarmos ativos nesse planeta aqui, em nome de Jesus, de uma forma maravilhosa. E eu quero tratar com vocês a respeito do Sermão do Monte e falar que esse sermão, ele é conhecido também, como alguns teólogos dizem, como o sermão da ordenação dos 12 discípulos. É como se Jesus agora estivesse ali ordenando os seus 12, chamando eles para o ministério, porque ele tinha acabado de convocar, e a gente vê então ele começar a ensinar esses discípulos para que eles possam então aprender de Jesus, como eles deveriam continuar a vida que Jesus iria ensinar para eles. E esse sermão também é conhecido como a carta magna do reino. É como se ela fosse, o sermão inteiro, ele é como se fosse o resumo da vivência de Jesus. Se você for observar a vida de Jesus e tudo o que ele vivenciou, e todos aqueles que seguiram a Jesus, seus discípulos, apóstolos, todos eles estavam cercados por essa palavra, cercados por essa verdade. Então, este sermão, ele tem essa graça de nos revelar a bênção maravilhosa de como nós deveremos nos comportar aqui como filhos do Senhor. E o primeiro entendimento que eu queria trazer para vocês é sobre a expressão bem-aventurados. E essa expressão bem-aventurados é encontrado aqui no sermão, quando nós demos aqui o início ao primeiro palavra que o Senhor falou aqui. Mas eu quero trazer para vocês um pouco sobre essa expressão de bem-aventurados. Sabe, bem-aventurados no latim, o uso dessa expressão é uma expressão que tem um peso espiritual e moral. Bem-aventurado é aquele que é espiritualmente íntegro, moralmente íntegro. Então, bem-aventurado aqueles que vivem essa vida que glorifica o nome do Senhor. E isso é a expressão do bem-aventurados, tem esse peso aí. E também diz que é aquele que sucedeu alguma coisa. Bem-aventurado aquele que vai dar continuidade a uma graça recebida, aquele que vai dar sucessão, vai não só passar por ela, mas vai deixar um legado. Isso aí é uma coisa extraordinária. Então está dizendo que bem-aventurado aquele que vai suceder alguma coisa. É feliz aquele que tem o privilégio de ser os representantes de Jesus, no caso daquilo que nós estamos estudando, né? E bem-aventurado é aquele que recebeu bênçãos. E quantas bênçãos nós recebemos? Quantas bênçãos nós recebemos do Senhor? Como Ele é maravilhoso, como Ele cuida de nós, como em cada detalhe da nossa vida Ele tem um cuidado e Ele derrama sobre nós a sua graça, o seu poder, a sua revelação, e nós temos essa maravilha desse privilégio de gozarmos dessa companhia maravilhosa. E no hebraico diz assim que bem-aventurado é aquele que anda em linha reta, fala sobre ser correto ou prosperar, e por estar no caminho reto, certo, é feliz e abençoado. Então, nós vamos observando que tudo que o Senhor coloca na sua palavra, todos os ensinamentos, as ordenanças, tudo aquilo ali é para colocar em ordem a nossa vida. Exatamente para que nós possamos ser bem-sucedidos, para sermos abençoados, para recebermos tudo aquilo, tudo que Deus faz, tudo que Ele escreve, tudo que Ele diz para você fazer. Só tem um único propósito, é que você seja feliz, é que você seja abençoado.
é que você tenha realmente a direção de Deus para a sua vida. Então, todo o propósito de Deus e tudo que aquilo que a gente oferece em sacrifício, porque a nossa vida é um sacrifício, e a Bíblia diz que o sacrifício de louvor é fruto de lábios que confessam o nome de Jesus. Então, por confessar o nome de Jesus, muitas vezes nós temos que fazer sacrifício. O sacrifício único que nós fazemos é o da nossa carne, da nossa natureza. E isso nós precisamos ter bem no nosso coração, porque isto, quando nós fazemos, expressa a grandeza de Deus, a maravilha de Deus e o privilégio que temos de servi-lo. Eu gostaria de traduzir esse que bem-aventurado, né, como que tipo de gente é feliz. Então, se você quer saber que tipo de gente é feliz, você vai observar como que essa pessoa anda. E a palavra de Deus começa lá no Salmos 1, falando a respeito da bem-aventurança, né, como o salmista escreve, e ele diz lá no Salmo 1, bem-aventurado o homem, feliz é o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer é na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Feliz é o homem que tem esse entendimento. E o Senhor diz assim, quando nós cuidamos de cada detalhe, que não ouvimos os conselhos dos ímpios, aqueles que não têm temor de Deus, aqueles que não têm preocupação em engrandecer a Deus, os escarnecedores, né, que brincam, que fazem piadas e tantas coisas contra Deus, contra as verdades de Deus, até humilhando as pessoas. E o Senhor diz, bem-aventurado aquele que não faz essas coisas. Feliz é o homem que anda corretamente. Feliz é o homem que muda o ambiente onde ele está. Eu acho tão interessante você ser uma pessoa que, você, por ser cristão, você chega num lugar e às vezes as pessoas têm aquele hábito, né, de falar palavrão, e você chega, desculpa, pastora, pede perdão porque falou palavrão. E ela continua falando, mas quando a gente chega, para de falar. Eu acho que é esse o objetivo da bem-aventurança, de eu chegar num ambiente e eu mudar aquele ambiente. Eu trazer tanta grandeza de Deus e carregar tanto a verdade de Deus, carregar tanto o poder de Deus, que eu vou estar ali chegando e vou transformar aquele ambiente. É impressionante quando você observa que a tua presença muda o ambiente. A tua presença muda o comportamento das pessoas. E é assim que o Senhor quer que nós vivamos, que a gente traga isso. Jesus era muito atraente, as pessoas tinham paixão por estar perto dele. Jesus, todo mundo queria tocar, todo mundo queria ver, todo mundo queria ficar perto. Por quê? Porque ele carregava essa graça, ele carregava esse amor, ele carregava a verdade de Deus, ele tinha esse poder do Espírito Santo, e por toda parte que ele andava fazendo bem. Então nós vamos vendo que Jesus era uma pessoa que atraía muitas pessoas. Domingo passado o pastor Eliseu falou sobre encerramento, né, do Pentecoste, da grandeza de nós atrairmos, de Deus atrair as pessoas, e nós sermos uma igreja que caía na simpatia do povo. Então, uma igreja que cai na simpatia do povo é aquela igreja que faz diferença, aquela igreja que é amável, aquela igreja que acolhe, aquela igreja que abraça. E o Senhor iria acrescentando dia a dia os que indo sendo salvos. Então, esse é o projeto de Deus. Então, o Senhor está dizendo, você quer ser bem-aventurado? Você quer saber que tipo de pessoa que é feliz? Olha aqui esses Salmos primeiro, e você se dedique a meditar na palavra de Deus de dia e de noite. De dia e de noite, isso quer dizer, tudo que a gente for fazer tem que estar bem baseado na palavra de Deus. Eu tenho que observar se os meus atos, as minhas atitudes, se a minha palavra, se a minha postura, se a forma como eu vivo, a forma como eu visto, se tudo que eu faço está de acordo com a palavra de Deus. O Senhor diz, isso traz para você essa alegria de ser um homem feliz. E é isso que Ele quer que a gente seja. E aí, a gente vai vendo aqui no próprio Salmos as recompensas, as bênçãos. E como que é esse homem bem-aventurado? Como é esse homem bem-aventurado, esse homem feliz? É uma pessoa que se retira, não está envolvido com as coisas do mundo como o mundo se envolve. Está no mundo, mas faz diferença. E aí o Senhor diz, essa pessoa, ela é como uma árvore. É como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Então, ele está dizendo que quando nós estamos bem-aventurados e seguindo o caminho reto, estamos em linha com o Senhor, nós somos como essa árvore, porque alimenta. Uma árvore que dá alimento para o outro, uma árvore que dá resposta para o outro. Isso é extraordinário. Está sempre na presença de Deus. E quando está ali plantado junto às correntes de águas, fala da água do rio de Deus, esse rio que desce do trono de Deus, que lava a nossa alma, que lava o nosso espírito, que
abençoa, nos purifica, nos dá uma graça maravilhosa, águas que limpam, que curam, que purificam. Que coisa extraordinária. Essa pessoa que anda bem no caminho do Senhor, essa pessoa que tem água sempre regando a sua vida, sempre regando as suas situações, sempre arrastando as coisas que não são boas, porque a água e a corrente dessa água, ela faz com que as coisas que não estão legais, elas sejam arrancadas das nossas vidas. É o que o Senhor faz. Porque muitas vezes nós ficamos carregados com galhos secos, ficamos ali aprisionados, emaranhados, mas o Senhor diz que quando você é plantado como uma árvore, junto a ribeiros, essas correntes de água levam as coisas que não estão boas nas nossas vidas, as coisas que precisam ser resolvidas. Isso é extraordinário. E que dá o fruto no devido tempo, quer dizer que a hora que uma pessoa tem uma necessidade, eu tenho o alimento certo para cada necessidade, o alimento que a pessoa precisa, eu tenho a resposta para aquilo que ela está buscando. E diz aí que a folhagem não murcha, dizendo que ela está sempre vistosa, está sempre bonita, está sempre admirada. E isso que é a árvore que é plantada, é assim que nós devemos ser. As pessoas devem olhar para nós e devem desejar a nossa vida e se agradar de nos ver, se agradar de ver a beleza de Cristo nas nossas vidas, que é uma das coisas que eu faço sempre. Toda vez que eu estou andando, que eu estou me arrumando, que eu vou me vestir, eu sempre falo que a beleza de Cristo se veja em mim. É a beleza de Cristo que importa. Não é a aparência, não é a forma como o mundo categoriza a beleza, mas é a beleza de Cristo que faz diferença. Um coração alegre aformoseia o rosto. E esse coração alegre não é porque ele não chora. Esse coração alegre não é porque ele não sofre. Não é porque ele não passa por lutas. É um coração alegre porque tem a Cristo e sabe que Ele está cuidando de todas as coisas. É um coração alegre porque sabe que há esperança para o nosso futuro. É um coração alegre porque sabe que em todas as promessas de Deus existe o sim e o amém. É um coração alegre porque sabe que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo. É um coração alegre porque sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É importante nós entendermos isso. É importante porque tem coisas que a gente não entende, como isso pode cooperar para o bem. Mas o Senhor diz, vai cooperar para o bem. E é esse o objetivo das nossas vidas. Fazer com que as coisas que acontecem nas nossas vidas, até as tragédias, as coisas que não são boas, coopere para o bem daqueles que amam a Deus. Coopere para o bem das nossas vidas. Coopere para o bem daqueles que se aproximam de nós em nome de Jesus. Amém? E de acordo com o teólogo John Stott, falando a respeito do Sermão do Monte, que eu estou dando essa entrada, né, na introdução, ele diz assim: Jesus forma um novo povo, ensinando os valores do reino de Deus, em contraste com os valores do mundo. Então, o mundo sempre vai estar desordenado e caminhando de uma forma distante do reino de Deus. E é uma coisa tão maravilhosa, sabe, que a gente vai observando, é que Deus criou todas as coisas e depois Ele não criou mais nada. A única coisa que Ele voltou a criar é eu e você, que Ele nos tornou novas criaturas. Nos transformou em Jesus Cristo. E esta é a maior vitória da nossa vida, é essa transformação que Jesus Cristo dá, que Jesus Cristo faz, que Jesus Cristo traz para a nossa existência. Então, ele está dizendo aqui que os ensinamentos e os valores do reino de Deus, eles vão contrastar com os valores do mundo. Então, o Sermão do Monte, ele sempre vai falar a respeito do contraste, completamente diferente de como o mundo pensa e de como o mundo age. Assim, o sermão não era apenas para informação. Então, nós não estamos na igreja para sermos informados de alguma coisa, mas sim para sermos transformados. Esse é o poder desta palavra também nesta manhã, para que haja uma transformação nas nossas vidas, na sua vida, em nome de Jesus. Este é o projeto de Deus, transformar a nossa vida. E nós precisamos desejar essa transformação todos os dias, o dia todo, até Jesus voltar. Porque nós passamos ainda com uma luta com essa carne. Nós não estamos desligados dela. E ela está sempre presente e, se bobear, ela se manifesta com muito mais facilidade do que muitas vezes aquilo que nós aprendemos da parte de Deus. Então, nós precisamos cuidar disso, porque nós falhamos, mas o Espírito de Deus está sempre pronto para nos transformar. Então, ele continua dizendo, tanto dos discípulos, a transformação tanto dos discípulos, quanto daqueles que desejam segui-lo. Quantos desejam seguir a Jesus? Aleluia.
seguir a Cristo, a gente não pode desistir. E é um caminho que ele requer esforço. O reino de Deus se conquista por esforço, não tem jeito, é por esforço. E aí o R.R. Soares canta, né? Estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. Então, musiquinha interessante, não é? Mas é bonitinha, porque ela está dizendo, eu não desisto desse caminho. E a Bíblia diz que aquele que lançar a mão do arado e olhar para trás, não é digno do Senhor. Então, lançar a mão do arado é seguir a Jesus Cristo. Olhar para trás é ficar preocupado com as coisas do passado. Olhar para trás é ficar aprisionado àquilo que já passou, ou ficar preso a alguma situação. É um dos maiores exercícios que eu faço e tenho que fazer. É deixar o passado para trás. É um exercício para mim, porque parece que deixar o passado é deixar o freio. E eu faço um exercício, e eu não desisto do caminho de Jesus, eu não vou abandonar, não vou parar de segui-lo, mas eu preciso deixar o passado, e eu tenho deixado para prosseguir na proposta que o Senhor tem para a minha vida, em nome de Jesus. Então, muitas vezes não é fácil, né, Priscila? Priscila chora comigo. Tem mais irmã que chora comigo aí, né, linda? Porque tem muita coisa que não é fácil, ninguém dimensiona. Mas o Senhor quer que nós sejamos essas pessoas que vão fazer diferença na vida do próximo, que vão fazer diferença na história, e que vão revelar Jesus apesar da sua dor, que vão revelar Jesus apesar do seu sofrimento. E por causa do seu sofrimento, muitos haverão de ser alcançados. Esse é o propósito. Então, nós temos que entender o que Jesus quer nos falar, o que Ele quer nos ensinar. E Ele quer realmente tirar o nosso foco da nossa situação, tirar o foco da nossa luta, tirar o foco daquilo que nos preocupa, para olharmos para aquilo que verdadeiramente tem valor para Ele. E sabe o que tem valor para Jesus? As multidões. O próximo. Esse é o verdadeiro valor, foi por isso que Jesus veio para nos salvar e morrer. Para salvar as multidões. Porque Ele ama todos. E tem um amor imenso, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas como crerão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem fale sobre esse amor? Formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Por isso que eu compro sapatinho novo sempre. Porque eu sempre quero estar com meus pés formosos para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Cada vez que eu compro, eu penso, formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Não tem nada a ver com sapatinho não, sabe? Mas é no sentido de andar. E ir no lugar onde as pessoas precisam de Jesus, é estar onde Jesus quer que nós estejamos. Então, é isso que nós precisamos entender, porque o que começa aqui, em Mateus, no versículo 1, é vendo as multidões. Jesus subiu ao monte e se assentou, e seus discípulos aproximaram-se dele. Então, quando nós observamos esse texto, vendo as multidões, esse eu quero deixar como primeira marca no teu coração, que a vida só tem sentido quando ela é vivida olhando para fora. É olhar para fora da janela. Nós cantamos, né, uma música que fala, é fora da janela. Não é no nosso quarto, não é na nossa casa, não é as coisas de dentro, mas são as coisas que estão lá fora. As pessoas que precisam desse amor. E é isso que o Senhor está dizendo, enquanto nós não olharmos as pessoas com o olhar de Jesus, que é um olhar de amor, de compaixão e de misericórdia, essas pessoas nunca poderão ser alcançadas e salvas. Então, isso é o primeiro impacto que que as bem-aventuranças, que este sermão se inicia. Ele não teria sentido nenhum se não fosse iniciado desta forma. E não tem sentido nenhum a gente vivenciar a vida cristã se não tivermos um olhar para fora. Quantas pessoas, quantos amigos precisam conhecer Jesus? Quantas pessoas que você tem compartilhado a vida e você ainda não tem trazido para a igreja, para o teu GP, não tem convidado essas pessoas para estar, e nós precisamos anunciar, precisamos olhar e ver as necessidades das pessoas para que a gente possa suprir essas necessidades. É dessa forma que elas serão salvas. Então, o tipo de gente que é feliz e que herdará o reino dos céus é aquela que observa as multidões.
é aquela que está cuidando daqueles que precisam de cuidado. Aquelas que suprem a necessidade daqueles que têm necessidades. Então, esse é o projeto de Deus para as nossas vidas. Este é o projeto de Deus através desse sermão. Então, o propósito desta palavra é exatamente isso. Absorver este ensinamento de Jesus. Absorver realmente de uma forma que venha nos transformar, que venha nos moldar, para termos essa essência de Jesus Cristo e esse entendimento de Jesus Cristo, especialmente o olhar de Jesus. O olhar de Jesus. Jesus olhava, ele observava as pessoas, ele não olhava a multidão como um monte de gente juntas. Ele olhava a multidão, olhava o povo, mas ele conhecia cada coração. Ele olhava para cada coração. Ele observava cada vida. Ele sabia da necessidade. E é isso que a gente precisa ter como cuidado nas nossas vidas. A palavra de Deus fala sobre... William Barclay, que é um grande teólogo, ele fala sobre absorver esses ensinamentos de Jesus e entendermos o que a Bíblia está trazendo para nós. O que a Bíblia representa para nós. Do Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, o propósito da palavra é trazer a revelação de Jesus. É Jesus ser revelado. E isso traz para nós um entendimento. Jesus se revela com o propósito de conhecê-lo melhor. Nós precisamos prosseguir e caminhar e prosseguir em conhecer a Jesus. Deve ser esse o nosso alvo, nosso maior objetivo. Eu quero te conhecer, eu quero te ver, eu quero saber como tu fazes e quero fazer como tu fazes. Eu quero te conhecer melhor. Então, é isso que está dizendo William Barclay, dizendo que é essa revelação. Para amá-lo mais, com amor mais verdadeiro. Achei interessante ele fazer essa colocação, porque nós amamos ao Senhor, mas às vezes o nosso amor não está ali verdadeiro, no sentido de que estamos falando uma coisa, mas pensando em outra. Amor verdadeiro é quando eu estou aqui orando, cantando, adorando ao Senhor, mas o meu coração está também cantando, orando e adorando ao Senhor. Esse é o amor verdadeiro, um amor que não muda, um amor que não altera, nenhuma situação altera esse amor, nada altera esta comunhão, e é isso que nós precisamos ter, e eu acredito que isso é um dos ensinamentos muito importantes. Gostei também dessa frase que ele disse, e segui-lo com maior empenho. Diga para a pessoa que está ao teu lado, siga Jesus com maior empenho. Siga Jesus com maior empenho. Amém? Isso quer dizer, dedique-se mais em segui-lo. Dedique-se mais a ser parecido com Ele. Sabe, tem esse empenho na sua vida, muito mais do que se empenhar numa profissão e numa especialização. É maravilhoso, é um privilégio a gente se especializar para vivermos melhor, mas o Senhor quer que você se especialize em segui-lo. E que você tenha essa busca. Eu quero seguir a Jesus Cristo e não vou desistir desse caminho em nome de Jesus. Então, nós vemos aqui Jesus cheio do Espírito Santo. Logo depois de ter passado 40 dias no deserto. Depois de ter compreendido como se vence o diabo e nos ensinado que só se vence as trevas com a palavra de Deus. Isso é algo extraordinário, é algo muito perfeito para os nossos corações, nós não podemos perder isso de vista. Não se vence Satanás com sai daqui ou está amarrado. Se vence Satanás com está escrito. E nós precisamos sempre declarar a palavra de Deus contra aquilo que o inimigo tenta lançar no nosso coração. Quanta derrota que ele quer trazer para a nossa vida. Quantas coisas que ele tenta nos entristecer. Está escrito. O Senhor é a minha força, o Senhor está comigo, o Espírito Santo está comigo, estará até a consumação dos séculos. O Espírito Santo intercede por mim com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é aquele que segura na outra ponta e que me ajuda. O Espírito Santo é aquele que me ama, aquele que me faz conhecer o amor de Deus, o amor de Jesus. O Espírito Santo tem um amor tremendo por mim, tem ciúmes na minha vida, e você não vai me enganar, você não vai me ludibriar, porque eu sei em quem tenho crido e que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então agora Jesus chega desse ponto de luta, de vitória contra o inimigo, servido por anjos, de uma forma sobrenatural no deserto, e ele então começa a falar sobre essa graça maravilhosa, porque ele é conhecido como a verdadeira luz.
A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Isso quer dizer que ele mostra os nossos pensamentos, ele revela os nossos pensamentos, revela os nossos sentimentos, revela as nossas ações, revela as nossas atitudes, e é como se fosse um confronto com a nossa história. Porque ele é a luz que vinda ao mundo ilumina e mostra o caminho da verdade, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então ele é a luz que ilumina, a luz que me dirige, a luz que me conduz. Então ele vem, e a grande revelação que Jesus traz aqui nesse início desse sermão é a revelação de que nós temos um propósito, porque existimos nessa terra. Jesus vem trazer a revelação, ele traz luz ao propósito da nossa existência na terra. Muitas pessoas, eu não sei qual que é o meu propósito, eu não sei o que Deus quer para mim, eu queria tanto que o Senhor falasse. O Senhor diz para você nessa manhã, olha para a multidão. E quando você olhar para a multidão, você vai ver a necessidade e você vai ter algo muito especial. Porque quando você fizer o que ele faz, olhando para a multidão, você vai receber poder para cuidar desse povo. Você vai receber autoridade para cuidar dessas vidas. Então, quer realmente saber o teu propósito e por que você existe? É para olhar para o próximo. Olhar para a multidão. Por que não para mim? Porque para você, ele já fez tudo. Para nós está tudo resolvido e consumado. Nós precisamos tomar posse dessas bênçãos, elas estão nas regiões celestes. Já é tudo nosso. E nós precisamos viver de uma forma tranquila, de uma forma enriquecida, para que nós possamos entender a pobreza do outro, a miséria do outro, em nome de Jesus, amém? Então, agora esse homem, imagem e semelhança de Deus, verdadeiramente homem, começa a falar e se manifestar, e começa a revelar a natureza do Pai. Começa a revelar a natureza da Trindade. Começa a revelar a perfeita harmonia. Começa a revelar como que você deve olhar para a multidão. Como que você vai olhar para a multidão? Você só vai olhar para a multidão se você conseguir ver e sentir e observar as bem-aventuranças. Então, a primeira bem-aventurança que nós vamos falar hoje, rapidamente, é sobre bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Isso quer dizer que tudo na nossa vida tem que partir de um entendimento genuíno sobre abrir mão de correr atrás de resoluções de nossos problemas, para sermos a redenção e a resposta dos dilemas da multidão. Amém? Gostei tanto dessa frase. Eu gosto mais se ela for uma verdade na minha vida. E é isso que tem que fazer parte da nossa vida. Nós devemos buscar muito mais e abrir mão de correr atrás das nossas coisas, das nossas resolução dos nossos problemas, dificuldades. E confiar que Deus está cuidando. Mas tenhamos essa capacidade de sermos a redenção e a resposta do dilema da multidão. Se nós estamos olhando para a multidão, nós temos que tirar os olhos de nós para olharmos na multidão. Então, esse é o movimento desse sermão. E Jesus deixa claro que só vai herdar o reino dos céus quem olha para a multidão. Ele revela que só vai herdar o reino dos céus aquele que se esvazia, aquele que tira e se desvazia da sua natureza, aquele que nega-se a si mesmo, aquele que toma a sua cruz e segue a Jesus Cristo. Então, só dá para olhar para a multidão quando a gente está esvaziado de nós mesmos. E é esta a proposta deste evangelho, esta é a proposta desta bem-aventurança, negar-se a si mesmo e estar realmente disposto a morrer para as suas vontades. Porque é isso que o Senhor fala, não tem acordo, é a vontade dele que é boa, perfeita e agradável. A minha só é confortável, a dele é perfeita e agradável. Então é melhor a gente esperar e confiar na vontade de Deus boa, perfeita e agradável, do que na sua vontade, que é tão falha, né? Então, quando Jesus está dizendo bem-aventurado o pobre de espírito, ele não está falando de pobreza, não está falando de necessidades, não está falando daquela miséria que é de muitas pessoas e lutas que as pessoas passam. Não é essa pobreza que ele está dizendo, muito pelo contrário. Ele está dizendo, feliz aquele que recebeu tanto do Pai, recebeu tanta graça de Deus, que tem muito para dar.
Só que para que as coisas de Deus fiquem em nós, nós precisamos nos esvaziar das nossas coisas. Nós precisamos esvaziar das nossas ações, das nossas atitudes, das nossas vontades. Porque o Senhor quer que a gente esteja aí sendo essa bênção. A palavra de Deus em Romanos 4, 7, 8 diz assim: bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos os pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Que coisa mais linda. O pecado já está resolvido, está consumado. Graças a Deus não há mais culpa, não há mais acusação. Nós estamos redimidos. Nós fomos reconciliados com Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Recebemos a redenção, a reconciliação. Temos o poder do Senhor. Recebemos a cura, a libertação. Fomos livres de cativeiros. Sabe, o inimigo foi totalmente derrotado nas nossas vidas. Aquilo que ele tinha, que era o poder da morte, de trazer morte para nós. Jesus Cristo venceu a morte e consumou isso na cruz do Calvário. Tragou a morte pela vitória. Onde que está a morte, o seu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Bendito seja o nome do Senhor. E é isso que temos para as nossas vidas. Bem-aventurados. O tipo de pessoa que é feliz é a pessoa que não tem mais culpa, não tem mais acusação, não tem mais, jamais ele imputará os pecados sobre as nossas vidas. Isto é um presente. Isso deve ser um movimento de muita alegria nas nossas vidas. Deve ser um movimento que deve trazer muita graça para nós. E é uma riqueza extraordinária que o Senhor nos deu, justamente para que possamos abençoar o próximo. Então, esta é a riqueza que temos para compartilhar. É a virtude, realmente, de enchermos as pessoas em nome de Jesus. Então, tudo na nossa vida deve ser para contribuir com a harmonia da nossa casa, com a harmonia da nossa igreja, com a harmonia e a paz nos ambientes que a gente convive. Então, agir em favor da comunhão é abrir mão da busca egoísta pelos próprios interesses, priorizando a unidade acima da devoção individual. Então, não é eu buscar ao Senhor, porque quando eu for buscar ao Senhor no secreto e falar com Ele, eu vou dizer Pai Nosso. Nunca vamos dizer Pai Meu. Isso quer dizer que eu não me apresento diante de Deus sem levar a minha família, sem levar a multidão, sem levar o outro. Então, a própria oração que Jesus ensina, Ele ensina numa oração, uma oração coletiva, porque Ele é Pai de todos, e Ele quer que você entenda isso. Eu sei o que você precisa, você já falou comigo a respeito disso, já estou resolvendo, mas eu quero que você se preocupe agora e tenha esse interesse de preservar a comunhão, e venha na minha presença, trazendo essa multidão com você. Isso fala de você orar pelos seus vizinhos, orar pelos seus amigos, orar pelos seus parentes, para que eles possam conhecer e se colocar realmente à disposição de ser realmente um instrumento nas mãos do Senhor. Amém? E é isso que Jesus fez. Quando você olha para Jesus, em 2 Coríntios 8, 9, diz assim: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Então, o que é essa pobreza de Jesus? Esvaziar da sua glória, esvaziar-se do seu poder, esvaziar-se da sua divindade, tomar a natureza humana e agir nessa terra pelo poder do Espírito Santo. Porque depois que foi cheio do Espírito Santo, ele iniciou o seu ministério. Eu espero que a nossa igreja comece a iniciar seu ministério, pastor Eliseu. Depois de ser cheio do Espírito Santo, que agora a gente possa iniciar esse ministério tão glorioso da salvação de pessoas em nome de Jesus, como nunca houve na terra. É um tempo de salvação. E é isso que nós precisamos entender. Jesus, ele se esvazia. Ele se esvaziou para nos encher. Ele abriu mão da sua glória, da sua riqueza. Sendo rico, se fez pobre. É esse pobre que o Senhor está falando. Tendo a riqueza de Deus como salvação, libertação, redenção, graça e tudo que nós recebemos, nós temos que nos esvaziar de nossa natureza para que essa glória se manifeste e nós possamos alimentar aqueles que verdadeiramente estão sem alimento espiritual,
sem a graça de Jesus Cristo. Então, nos enriqueceu para nos tornarmos as pessoas que vão enriquecer o próximo. Nós recebemos o Espírito de Cristo para viver em favor dos irmãos como ele viveu. Sabe, aquele negócio de você acordar todos os dias e se apresentar, Deus, eu quero ser uma bênção. Eu quero hoje, Senhor, alimentar pessoas. Eu me apresento agora, todo dia eu faço essa oração, para ser um canal do teu amor e graça, aonde quer que eu me encontre durante este dia, fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Aí, para isso, me revisto de toda a armadura e vamos fazendo aquela oração que nós fazemos, já aprendemos há muitos anos aqui na igreja, mas é uma oração extraordinária. Você tem que acordar e dizer, bom dia, Senhor, eu me apresento agora para ser um canal do teu amor e graça, onde quer que eu me encontre durante esse dia. O que tu queres fazer esse dia? O que tu queres que eu faça? E é nessa disposição que nós vamos realmente abençoar a multidão e vamos estar com um olhar sobre a multidão e sensíveis às necessidades delas em nome de Jesus, amém? São esses que são cheios do Espírito Santo e que herdarão o reino dos céus, que olham para a multidão. É interessante que quando Jesus está falando ali com os discípulos, no capítulo 12 de João, os gregos chegaram perto de Filipe e vieram conversar com ele, dizendo assim, olha, nós queremos ver Jesus, pediu para Filipe. Todo mundo, está uma multidão ali ouvindo Jesus, e nós queremos ver Jesus. E aí é interessante que nós observamos que eles dois chegam, Filipe vai conversar com o André e diz assim, André, os gregos querem ver Jesus. Está cheio de gente aqui, mas os gregos estão querendo ver Jesus. E eles simplesmente se dirigem a Jesus, porque tem ali uma permissão de chegar perto e tal. Ô, Jesus, os gregos querem te ver. É interessante que Jesus, ele, ao invés de... chama lá os gregos para me ver aqui, chama lá. Ele não... Ele simplesmente parece que ignorou aquilo, mas, na verdade, ele queria dar um ensinamento para os discípulos. E aí ele diz assim, Jesus respondeu quando eles falaram, os gregos querem te conhecer. Ah, é? Jesus respondeu, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. A resposta de Jesus não foi, chama os caras para me ver. A resposta de Jesus foi, olha para a minha vida. Olha o que eu vou fazer. Eu vou ser glorificado, mas eu vou ter que morrer antes. E aí, ele está dizendo, digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Então, a resposta que Jesus dá para o desejo dos gregos verem a ele, eu não quero que eles me vejam, simplesmente por estarem perto de mim, mas eu quero que eles me conheçam. Este é o segredo que nós temos que fazer com que as pessoas tenham essa sede. Não de ver Jesus, não de ver um Deus que abençoa, que guarda, que cura, que liberta, mas sim um Jesus que transforma. Eu tenho que dar essa receita, eu tenho que dar essa graça para que as pessoas possam ter completamente as suas vidas alteradas e mudadas. Então é conhecimento que Jesus quer e nós precisamos entender isso. E aí ele diz assim, aquele que me ama, aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Isso está dizendo da nossa morte da carne. Não é odiar a vida de que eu não suporto essa vida, não, glória a Deus pela vida. Mas é no sentido dos valores. Tudo que Deus fala e tudo que Jesus ensina são valores. Não é a vida que você tem que odiar, o mundo, nada disso. Odiar como o mundo caminha, como ele está fazendo, os absurdos que o mundo está pregando, as coisas que eles estão querendo inculcar nas nossas crianças, isso daí nós devemos odiar. Isso deve trazer uma repulsa, e nós devemos orar por essas coisas, em nome de Jesus. Mas o Senhor está dizendo que aquele que odeia, aquele que ora por isso, aquele que não se mistura, aquele que não anda no conselho dos ímpios, aquele que tudo aquilo que eu falei faz, esse conservará para a vida eterna a sua vida. E é isso que o Senhor quer. Não só uma caminhada, mas uma caminhada de expressão, uma caminhada de mudança, uma caminhada de alteração, uma caminhada que as pessoas são impactadas com a nossa vida em nome de Jesus. Amém? Estão preparados para esse tempo? Estão preparados para essa maravilha que o Senhor tem para nós? Então eu queria que vocês colocassem em pé e gostaria que nós lêssemos juntos para encerrar
esta bem-aventurança, inspirado em Jesus, porque Ele é o nosso modelo. E nós vamos nos inspirar nele para que nós possamos realmente fazer aquilo que Ele quer que façamos e cumprir o propósito para o qual Ele quer que nós cumpramos, em nome de Jesus. Tá certo agora? Ok. Vamos ler juntos? Dá a mão aí para o teu irmão, se é seu marido, melhorzinho, mas vamos dar juntos, porque é como se nós estivéssemos falando um para os outros, tá bom? Isso aqui fala de unidade. Nada, vamos ler? Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Aleluia. Dê um abraço na pessoa que está do teu lado e diga: olha, seja essa pessoa, em nome de Jesus, que faça diferença. Diga para a pessoa que está do teu lado: esvazie-se de você mesmo. Enriqueça das coisas de Deus. Seja rico para com as coisas de Deus. E diga para o teu irmão: não esqueça de olhar para a multidão, para fora da janela, em nome de Jesus, amém? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurado é aquele que está disposto a compartilhar as virtudes que já recebeu. Bem-aventurado é aquele que se esvazia, que não se protege, mas se humilha e se entrega. Senhor, nós estamos aqui para glorificar o Teu nome e para imitarmos a Jesus Cristo, um Deus tão grande que se esvazia para se tornar homem, se humilhou e tudo que aprendeu pela obediência. Que essa igreja seja obediente até o fim, até a morte e morte de cruz foi a de Jesus. E obrigado porque nós não precisamos ser crucificados. Jesus pagou o preço por nós. Senhor, que nós possamos permanecer firmes até o fim. Abençoe cada vida que está aqui de uma forma sobrenatural. Que Teu Espírito seja derramado, avivando, Senhor, os nossos corações. E, ó Pai, em nome de Jesus, que nós possamos nos esvaziar das nossas dificuldades, dilemas, problemas, ó Pai. E isso não venha nos perturbar, não venha nos atrapalhar de vermos a multidão. Ajuda-nos a enxergarmos, ó Pai, a multidão que anseia pelo Teu amor e graça. Derrama desta graça sobre nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, sopra o Seu sopro, e que nós possamos ver essa igreja crescer. Dia a dia, o Senhor acrescentando aqueles que iam sendo salvos por causa da nossa comunhão, por causa do nosso olhar para o mundo, porque caímos na simpatia do povo. Em nome de Jesus, tudo aquilo que impede essa igreja, Senhor, tudo aquilo que o inimigo tenta colocar, nós quebramos em nome de Jesus toda mentira. Em nome de Jesus, e que a verdade desta igreja, Senhor, seja que ela conhece o Senhor e é reconhecida por aquilo que vive. Graças te damos por esta manhã. Graças te damos pelo Teu poder, em nome de Jesus.